sou a Vitória e hoje eu vim falar sobre o ano jubileu e sobre o fato de Deus ser aquele que provê as nossas necessidades. Lá em Levíticos 25, eu vou ler para vocês do 10 ao 23. Lá Deus está ordenando ao povo de Israel que eles cumpram o ano jubileu. Vamos ver o que Deus diz. Levíticos 25, de 10 a 23. Santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu para vocês, e cada um de vocês voltará à sua propriedade. Cada um de vocês voltará à sua família. O 50º ano será jubileu para vocês. Não semeiem o campo, não colham o que nascer por si mesmo, nem colham as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu. Será santo para vocês. O produto do campo vocês podem comer. Neste ano do jubileu, cada um de vocês voltará à sua propriedade. Quando você vender algo ao seu próximo ou comprar alguma coisa dele, não explore o seu irmão. Você comprará do seu próximo com base no número dos anos desde o último jubileu e segundo o número dos anos das colheitas até o próximo jubileu. Ele venderá a você. Sendo muitos os anos, você aumentará o preço, e sendo poucos, você abaixará o preço, porque ele está vendendo a você o número das colheitas. Que ninguém explore o seu próximo. Cada um, porém, tema o seu Deus, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Observem os meus estatutos e cumpram os meus juízos. Assim vocês habitarão seguros na terra. A terra dará o seu fruto e vocês terão comida à vontade, e nela habitarão em segurança. Se vocês perguntarem, que comeremos no 7º ano, se não podemos semear nem fazer a colheita? Saibam que eu lhes darei a minha bênção no 6º ano, para que a terra produza o suficiente para 3 anos. No 8º ano, vocês semearão e comerão da colheita anterior até o 9º ano, até que venha a colheita do 9º ano. Vocês comerão da antiga. Também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha, pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Então, gente, o que Deus ordenou aqui a Moisés para dizer ao povo? Que no ano 50, que eles entrassem na terra prometida, no 50º ano, era o ano jubileu. E o ano jubileu era o ano santo. Então, seria proclamado liberdade e não era para semear, não era para cegar, não era para colher de vinhas não podadas, não era para oprimir o próximo, não era para explorar, porque eles iriam vender, né, os produtos entre si, então não era para explorar, e eles deveriam comer o produto do campo. Essa daqui é uma situação extremamente específica, onde Deus está dizendo ao povo para não trabalhar. Mas imagina a mente desse povo. Mas o que é que a gente vai comer se a gente não trabalhar? Imagina você ter que passar um ano inteiro da sua vida sem trabalhar, onde ninguém está trabalhando e onde você tem que comer só aquilo que já tem. Difícil, né? Principalmente nos dias de hoje, onde a gente pensa, eu preciso trabalhar para comer. A gente vive um mundo capitalista. Ninguém vai dar nada a ninguém. E Deus não disse que eles deveriam dar as coisas uns aos outros. Ele disse que era para vender e para comprar os produtos. Mas o que ele disse além disso? Eu irei dar a minha bênção a vocês. E ele diz que se no 7º ano vocês estiverem preocupados com o que irão comer porque não plantaram, porque não colheram, saiba que no 6º ano eu vou abençoar vocês a ponto que vocês vão poder comer por 3 anos. Deus iria abençoar o produto do campo, que ele disse que era para eles comerem. Deus não disse que era para eles não trabalharem e morrerem de fome. Ele disse que era para eles não trabalharem naquele ano, porque Deus iria abençoar e eles iriam comer o produto do campo. Deus disse para eles obedecerem, para eles habitarem seguros na terra. Se você quiser habitar seguro, você obedece a minha palavra. Então, assim, aqui é um teste de fé, né? Não só de fé, como de obediência. Deus disse, não plantem e não colham. E eu vou dar a vocês. Restava ao povo confiar e obedecer ao Senhor. Situação que é difícil, mas não é, porque Deus estava dizendo a eles para fazer aquilo. Com certeza,
Eu acho, né, que provavelmente muitos desobedeceram e muitos pereceram por conta da sua desobediência. Muito interessante a gente ver do versículo 18 ao versículo 21, que diz o seguinte: observem os meus estatutos e cumpram os meus juízos, assim vocês habitarão seguros na terra. A terra dará o seu fruto e vocês terão comida à vontade, e nela habitarão em segurança. Saibam, no versículo 21 agora, eu vou pular o 20 e vou para o 21. Saibam que eu lhes darei a minha bênção no 6º ano para que a terra produza o suficiente para 3 anos. No 8º ano vocês comerão e vocês semearão e comerão da colheita anterior até o 9º ano. Até que venha a colheita do 9º ano, vocês comerão da antiga. No versículo 25 fala a questão de propriedades. Então assim, o ano jubileu não se tratava só do que comer, mas da questão dos escravos, das propriedades. E poderia parecer para as pessoas que elas estavam perdendo aquilo que elas tinham conseguido. Mas não. Aquelas pessoas que tinham perdido estavam tomando de volta, né? Estava sendo reconstituído. E aquelas pessoas, elas não estavam perdendo, porque Deus iria dar mais a ela. O que Deus estava pedindo ali era obediência. E o povo precisava confiar em Deus para isso. Nos dias de hoje, a gente está tão preocupado com o que é que eu estou fazendo da minha vida, o que é que eu estou construindo para os meus filhos, né? Para quem tem filhos, não é o meu caso. Mas para quem tem filhos, o que é que eu estou construindo para os meus filhos, o que é que eu estou deixando para os meus filhos. O maior medo de um pai e de uma mãe é deixar os seus filhos desamparados, né? Sozinhos. E, assim, todas as coisas estão no controle de Deus. Lá em Salmo 127, eu vou já ler para vocês. Mas Deus está falando que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então, assim, a gente está tão preocupado com o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou colhendo, o que é que eu estou conseguindo, que a gente acaba por pensar que as coisas dependem de nós. E não depende de nós. Nós estamos correndo, sem saber para onde ir. E às vezes a gente não se lembra que é Deus que nos dá. É Deus que nos dá a oportunidade. É Deus que nos dá a saúde. É Deus que nos dá a condição. Então, assim, tudo depende de Deus. Nada depende de nós. O que acontece é que nós temos que levantar e ir, né? Como o filho pródigo. Um dia eu venho aqui falar da história do filho pródigo. Mas lá no final da história dele, ele arma todo um plano, né? Ele arquiteta um plano. Ele estava já no período passando fome, e aí ele diz: eu vou chegar no meu pai, eu vou pedir perdão, eu vou pedir para ser tratado como um dos servos dele. E aí no final, o que o versículo diz? Ele levantou e foi. Então não basta a gente saber o que a gente quer e se planejar para aquilo. A gente precisa agir, mas nós devemos agir sabendo que é Deus que nos dá. Ele pode querer nos dar, e aí a gente consegue. Ele pode querer nos dar outra coisa. E aí a gente não vai conseguir aquilo, mas a gente vai continuar indo e seguindo e correndo. E aí Deus nos dá. Mas nós devemos correr sabendo que nós vamos ficar bem. Porque é Deus que cuida de nós e nós vamos ter o que Ele quer nos dar. A questão não é você ficar sem trabalhar ou você não correr pelas suas coisas. A questão é saber que Deus irá dar a você e Ele não irá deixar você passar necessidade. Em Salmos 37, Davi diz que fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Eu nunca vi o justo desamparado. Deus não desampara os seus. O crente não vive desesperado. O crente não vive apavorado pensando o que vai ser hoje, o que vai ser amanhã, como é que eu vou pagar meu aluguel. É Deus que provê. É Deus que provê todas as nossas necessidades. E Ele não irá faltar as nossas necessidades. O que é necessidade? Não é teto, não é carro, não é ponto comercial. As nossas necessidades é comida e roupa. Jesus fala isso. Mas Jesus sabe, Deus sabe de todas as nossas necessidades, de tudo aquilo que a gente precisa. E Ele irá nos dar. Lá em Mateus 6 também diz. Mas primeiro eu quero ler para vocês Salmo 127. Salmo 127, de 1 a 3 só. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem.
Se nós, se você, se eu, se ele crer que nós fomos adotados, que nós já nos tornamos filhos de Deus, que nós cremos no seu evangelho, nós somos os amados de Deus. Deus chama os filhos dele a serem prósperos. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Não precisa viver angustiado com o que vai ser hoje, com o que vai ser amanhã, com o que vai ser de noite. Nós não precisamos disso, porque Deus nos dá enquanto dorme. Não quer dizer que nós não temos que trabalhar. Nós temos que levantar e ir. Porém, sabendo que é Deus que nos dá. É Deus que provê. Não irá faltar. Eu acho muito interessante fazer essa comparação também com a questão do dízimo. Porque assim, Abraão deu o dízimo, né? Ele deu 10% e aí ficou o exemplo para nós darmos 10%. Não se trata de dar 10%, né? Se trata de reconhecer que aquele dinheiro que você tem foi Deus que lhe deu e que o dinheiro pertence a ele. E aí, para não se apegar, não é porque você tem que pagar para entrar no céu. Não é porque Deus quer dinheiro. Não é isso. É para nós não nos apegarmos ao dinheiro, para ele não tomar conta do nosso coração. Deus nos manda devolver uma parte a ele. Ele não diz para devolver tudo. Ele diz para devolver uma parte. Abraão nos deu o exemplo de dar 10% e aí cabe a você e a sua necessidade, né? Tem a história lá da viúva. Eu vou deixar a referência aqui para vocês lerem, né? Que tava lá todo mundo indo dar a sua oferta no templo. Chegou a viúva e botou 2 moedinhas, porque ela deu, era aquilo que ela tinha para dar. E Jesus disse, né, que ela foi a que deu mais, porque ela deu de coração. Ela deu mais que os outros, porque aquela viúva pobre, ela deu para o Senhor. E aqueles outros homens lá que estavam colocando um monte de dinheiro, eles estavam dando, não era para o Senhor, é para os outros verem que eles tinham muito dinheiro. Era só para isso. O que estava no coração deles, no final das contas, era a soberba de ser visto, era a vontade de ser visto. O que acontece em relação ao dízimo? Não irá nos faltar por nós darmos o dízimo, porque é Deus que nos dá. Supondo que você seja uma pessoa que ganha muito dinheiro. Muito, muito, muito. E aí, supondo que você dê 10% também, que é o mais fácil, né? Às vezes a gente segue isso porque é o mais fácil. O Abraão deu o exemplo, aí a gente vai também. Você vai dar 10% daquilo e dar uma quantia muito alta. Nossa, mas é muito dinheiro para dar para a igreja. Primeiro, você não está dando para a igreja. Você está dando para a obra do Senhor. E você está dando porque Deus manda dar. É um ato de obediência. É um ato de amor. É um ato de não se apegar àquilo. E segundo, supondo que você dê 10%. Ai, mas os 10% deu uma quantia muito alta. E os outros 90% que você ficou? Entendeu? Então, assim, a parte do Senhor que é a menor, que é 10%, é muito. E o resto? Entendeu? Então, assim, não ache que por dar o dízimo vai faltar. Não vai. O dízimo, ele é uma ordenança do Senhor. Então, se ele está ordenando que você dê o dízimo, é porque não vai faltar. Ele vai lhe dar a mais. Não dê pensando que Deus vai lhe dar a mais. Ai, não, eu vou dar o dízimo, né? Porque aí Deus me dá mais. Não dê por isso. Dê pelo que Deus manda. Não se apegue. Não roube do Senhor, porque o dinheiro pertence a Ele. Entendeu? O que você dá não é muito, porque você não está dando tudo. Você está dando só uma porcentagem. Você está dando só uma parte. Tem todo o resto que Deus já lhe deu, que você ficou, que você vai desfrutar. Então não é muito. Muito é o que você fica. O ponto principal é que a gente não confie em nós. Não confie no nosso trabalho. Não confie no nosso plantar e no nosso colher. Mas que a gente confie em Deus, sabendo que é Ele que nos supre, que é Ele que nos sustenta, que é Ele que nos ampara. E que quando nós estamos em dificuldade, é a Ele que nós devemos clamar. E se você é um filho de Deus, né? É isso que a gente faz. Na hora da dificuldade, a gente bem que corre pro Senhor, né? Que a gente corra para Ele em obediência e em fé, sabendo que Ele cuida de nós sempre. Então foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para vocês comentarem aqui para mim se vocês conheciam a história do ano jubileu. Vou pedir para vocês darem um like, se inscreverem no canal e a gente se vê na próxima.